Pessoal, nosso segundo dia da imersão para o concurso da SEI. E hoje a gente já vai aqui direto na apresentação do nosso querido convidado, é o professor Augusto. Cadê a minha tela, gente? De apresentação do professor Augusto. Peraí. Aqui, ó. Peraí, tá chegando. Aqui, o professor Augusto Vieira. O professor Augusto, pessoal, ele é graduado em Direito pela PUC Minas. Ele tem especialização em Direito Público pela FIAD e ministra aulas em cursos preparatórios há mais de 19 anos. E aí, gente, eu tenho a honra de ter o professor Augusto conosco entre os professores da Prova S. É um presente aí que a vida, que o destino, que Deus me deu na Prova S. Sabe por quê? Porque o professor Augusto tem ajudado, tem auxiliado os nossos alunos nesse processo de preparação para diversos concursos de serviço social com conteúdos muito, mas muito importantes, direitos humanos, direito constitucional e tudo mais. O Augusto, eu conheci o Augusto lá de algumas indicações, mas o Augusto dá aulas em preparatórios em vários cursinhos aqui de Belo Horizonte. Augusto, é um prazer ter você aqui e eu quero agradecer você pela parceria. Gente, eu aprendo tanto com o Augusto, vocês não têm noção o tanto que eu aprendo pela experiência que ele tem com preparatórios. Olha, antes de passar a palavra para ele, sigam o Augusto lá no Instagram. Ele dá dicas todos os dias a respeito de como se preparar, como fazer questões e tudo mais, tá bom? Augusto, muito obrigada por ter aceitado o convite, na verdade, por ter proposto essa ideia, porque foi o Augusto que falou, vamos lá, vamos fazer uma live e tal, vou lá, vou junto. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada por tudo, não só por hoje, mas por tudo nessa caminhada aí com a Prova S, tá? E é isso, Amanda. Na verdade, uma alegria poder participar e eu acho que é bastante generosidade da sua parte com relação à descrição sobre a minha pessoa. Mas, pessoas queridas, seguinte, muito boa noite. Antes de mais nada, é uma alegria, de fato, gastar tempo e investir o seu tempo em algo que é muito importante. Preparação para uma carreira pública. E, eu vou falar sobre aquilo que eu acredito, eu quero ser bastante assertivo, porque esse tempo, eu quero que a gente gaste cada instante para desenvolver em vocês uma habilidade, qual seja, não apenas de domínio de conteúdo, mas eu quero que hoje vocês tenham a oportunidade de perceber o quão nós precisamos ir além do conteúdo, o quão nós precisamos dominar técnicas para exatamente chegar em prova e sermos capazes de ler o enunciado, sermos capazes de enfrentar uma das bancas que mais bem avalia candidato em concurso público, a FGV. Então, é necessário, gente, além do domínio do conteúdo, em se tratando de Fundação Getúlio Vargas, a habilidade de fazer questões de prova. Já começo dizendo, quem é o seu examinador? Quem te avalia? E eu quero, gente, que vocês tenham algo que é muito importante. Vocês precisam entender que nós estamos indo para uma avaliação não simplesmente para demonstrarmos se dominamos ou não determinado conteúdo. É isso que nós fazemos nas graduações, na pós, seja onde for. Em concurso público, não. A FGV, ela não quer simplesmente saber se você sabe a matéria. Eu vou repetir. A habilidade que a Fundação Getúlio Vargas vai avaliar em você não é apenas em você demonstrar conhecer todo o conteúdo programático. Essa banca, ela avalia em vocês outras habilidades. A começar pelo conteúdo. Um conteúdo que não é raso. Mas ela avalia em você uma capacidade de interpretação, uma capacidade de raciocínio. Ela é capaz, numa mesma prova, trazer duas questões sobre o mesmo tema. E eu confesso, é muito possível que você erre uma e acerte a outra. Ou o contrário. E por quê? Porque ali ela está testando não é apenas o conteúdo. Ela vai exigir de você interpretação com raciocínio a partir de um conteúdo. Geralmente, sabe como ela faz? Ela te traz um case. O que é um case, Augusto? Ela conta um caso. E lá ela traz elementos, ela traz agentes, e ela começa a construir um cenário, e ao final o que ela pede basicamente é para que você aplique o direito ao caso ali narrado. Isso quer dizer que você tem que ter muita atenção, você tem que entender todos os elementos que são importantes. E por quê? Porque muito diferentemente das outras bancas, que tem requintes de crueldade apenas pela, desculpa a expressão grosseira e chula, gente, apenas pela sacanagem, a FGV ela vai te testar.
ela vai exigir de você, mas é para avaliar capacidades e habilidades que um bom candidato e uma boa candidata deve demonstrar. Então, resumindo, nós estamos diante de uma banca que, de fato, vai te avaliar muito bem. Augusto, na sua opinião, isso é bom ou ruim? Eu acho que isso é sensacional. Isso eu acho muito bom. E por que isso é muito bom? Por uma razão muito simples. Vocês que se preparam com antecedência, vocês que gastam tempo. E, ó, vamos ser sinceros, gente. Quem está aqui, nesse exato instante, porque não tem nada para fazer na vida? Ninguém. Quantos de vocês deixaram de fazer coisas para estar aqui e aproveitar cada instante para otimizar a performance e a preparação de vocês? Então, vocês que se preparam, pagam alto preço, dão sangue para serem, de fato, candidatos e candidatas bem preparados, devem ser bem avaliados. Agora, quando você pega uma banca intermediária que elabora questões mal estruturadas, que não permite você entender o que o examinador está querendo, questões dúbias que merecem recursos, isso é ruim. E por quê? Porque isso dá insegurança ao candidato. Aquelas questões fáceis, todo e qualquer candidato consegue acertar. Aí, a nota de corte vai lá nas alturas, porque o candidato básico, o candidato intermediário e o candidato avançado, ele é capaz de acertar essas questões. Agora, em se tratando de FGV, ela vai, de fato, avaliar muito bem vocês. Então, essas são as primeiras ponderações que eu quero fazer sobre a FGV. Dito isso, eu quero agora ir para o conteúdo programático de vocês propriamente. Por quê? Porque no conteúdo a gente vai destacar algumas coisas que, é claro, tem toda a relação com a prova de vocês. Vou dividir aqui, ó, uma tela com vocês. Vamos lá. Diz para mim, pessoas queridas. Todos aí? Tudo certo. Estão vendo a minha tela? Boa, Carla, obrigado. E, gente, seguinte, esse tempo não é um tempo de atropelo, não, tá bom? Esse tempo é um tempo para vocês, não é para mim, não é para Amanda, é para vocês. O momento aqui é servi-los. Então, teve dúvida, não entendeu? Por favor, eu estou aqui para ouvir. E, consequentemente, fazer ajustes segundo a necessidade de vocês. Então, olha, Augusto, quando a gente pega o conteúdo programado de direitos humanos, o que a gente percebe? Que lá vocês têm, de fato, um conteúdo, é uma matéria. E aí você vê um conteúdo extenso. O que tem aqui de direitos humanos propriamente? Quando a gente olha para o conteúdo programático, observe que o primeiro tópico é o ECA, uma legislação federal. A gente olha aqui, ó, e temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma legislação federal. Temos aqui o Estatuto da Pessoa Idosa. Pois é, legislações federais. Agora, quando a gente entra no item 4, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. A gente começa aqui a falar sobre conceito de direitos humanos. Ah, Augusto, aqui a gente começa a mudar. A gente começa a entrar propriamente naquilo que são os direitos humanos. Olha o item 5. Evolução dos direitos humanos. Só que a FGV, ela tem algo que a gente precisa, de fato, parabenizar. A gente tende a se acostumar a reclamar, a fazer pontuações de forma crítica e ácida às bancas examinadoras. Agora a FGV, ela merece. Por quê? Porque ela faz isso aqui, ó. Olha o destaque que ela dá nesse tópico. Evolução dos direitos humanos e suas implicações. Suas implicações onde, Augusto? No campo educacional. Sabe qual é o nome disso? O nome disso chama-se pertinência temática. O que a FGV está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, eu vou olhar para as atribuições funcionais do cargo que você exerce. E, obviamente, exigir que você domine o conteúdo a partir dessa pertinência temática. Então, todo o conteúdo programático é focado, é direcionado para o objeto, para as competências do cargo. E não se esqueçam, o cargo que vocês exercerão, seja ele qual for a especialidade, está dentro da secretaria, que tem uma competência, o ensino, a educação. Então, isso já faz a gente entender, pessoas, que existe aqui um quê. Isso não é regra absoluta, mas eu te sugiro. Tratou sobre ECA, estudou Estatuto da Pessoa com Deficiência, trabalhou Estatuto da Pessoa Idosa,
trate com a pertinência temática, ou seja, dê sempre muita ênfase quando o tema for educação. A atenção é que ela tem que ser redobrada. Entendeu, gente? Isso quer dizer que você vai se esquecer do todo o restante? Não. Mas esse é um foco que certamente a FGV ela vai explorar. Bom, item 6. Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma das matérias mais badaladas que todo concurso público pede. A DUDH. E lá, item 7. Temas transversais, projetos interdisciplinares. Onde, Augusto? Ó, educação, direitos humanos. Olha o tema. Tá vendo a pertinência? Tá vendo a continuidade? Só que detalhe, o leque aqui é aberto. Ele não definiu quais são esses planos, quais são esses temas. O que ele basicamente fez é, o examinador, olhe para tudo o que existe de transversalidade, de pertinência com a educação e direitos humanos no Brasil e trabalhe isso. E aí vem, 8, direitos humanos na Constituição. Isso aqui, ó, a FGV dá uma sacaneada. E por que, Augusto? Quando ela fala assim, ó, direitos humanos na Constituição Federal, na prática, sabe o que é isso? Isso é tudo. O que é tudo? Qualquer coisa dentro da Constituição que tiver sobre direitos humanos, pode ser tema de prova. Então, gente, temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a banca abriu o leque. O que a gente faz? Toda a Constituição? Não tem tempo para isso. O que a gente faz? Olha para a FGV e fala assim, quais são as suas predileções? Quais são os temas que você mais gosta? Por exemplo, ela adora falar sobre os tratados internacionais de direitos humanos. Ela adora, a ponto de dizer para vocês, é muito provável que vocês tenham uma questão sobre isso, para saber como é que um tratado ele é formado, qual é a hierarquia de um tratado de direitos humanos no ordenamento jurídico, e a gente vai fazer questões sobre isso agora. Então, atenção para esse detalhe. Ao fim, temos o item 9, dizendo sobre direitos étnicos raciais. Aqui, certamente, nós falamos sobre racismo, falamos sobre etnia, a distinção do que é etnia, do que é raça. Falamos sobre crime de racismo, a natureza desse crime, tratados internacionais contra o racismo. Isso é importante. E o item 10, a Declaração de Salamanca, que vai falar exatamente sobre princípios na educação. Esse é o conteúdo programático, gente. Isso é importante vocês entenderem o que é, para que não aconteça uma coisa. Aqui, me permite chamar a sua atenção para um detalhe. Eu estava conversando, eu acho que na semana passada, alguns dias atrás, com uma aluna muito querida. Inclusive, essa aluna, ela é do Aprova AS. E ela dizia assim, nossa, Augusto, eu tô triste porque eu tenho errado todas as questões que você posta nos seus stories diariamente. E eu disse assim, vamos devagar. Você tem errado todas as questões? Ela falou assim, Eu falei, vamos devagar. Você vai fazer que concurso? Eu vou fazer o concurso para a Secretaria de Educação aqui de Minas Gerais. Então, cuidado. Tem questões que eu posto diariamente que não está no seu conteúdo programático. Quando você erra uma questão cuja matéria não é do seu conteúdo, você não precisa se avaliar. Então, toma cuidado, gente, para que vocês não estudem nem para além e nem para quem. Entende isso? Conteúdo programático é a baliza que você tem que ir. Você não tem que ir nem além e nem a quem. Ponto. Então, Augusto, a partir desse conteúdo, o que a gente faz? Eu quero mostrar para vocês como é que esse conteúdo programático ele é pedido, como é que ele é trabalhado numa questão de FGV. E, a partir de agora, gente, eu quero que vocês participem, porque a aula vai ser para vocês. Eu quero muito que vocês, ao final, avaliem cada uma das questões, de forma honesta, de forma muito direta, dizendo assim, eu não acertaria, eu teria dificuldade. A única coisa que a gente não vai falar hoje, isso não é para mim. Ainda que a gente ache uma questão difícil, a gente vai perceber o quão é possível fazer essas questões. Mas o objetivo aqui é, de fato, entender qual é o nível, qual é o grau de pedido, de exigência da banca examinadora, para quê? Para que ninguém chegue no dia de prova dizendo assim, nossa, Augusto, a prova está muito difícil. E aí, eu vou fazer um comentário, gente, que assim, não é agradável de ouvir. Me perdoe, não quero ser indelicado, mas eu vou dizer aquilo que eu aprendi ao longo de anos, acompanhando vocês em diversos certames, em diversos processos seletivos. Deixa eu aumentar um pouco aqui, Alguém me pediu para aumentar
a fonte. Tá melhor agora? Só me dá um ok aí. Sabe o que acontece? Muitas vezes... Ficou boa, cara? Então tá bom. Se precisar de qualquer coisa, pode me pedir, tá, gente? Olha o que acontece geralmente. A gente vai para a prova, geralmente eu ouço o seguinte: nossa, Augusto, a prova estava muito difícil, estava fora da curva, não era a prova que eu esperava. Vou tentar falar isso de forma eufêmica e carinhosa. Mentira. A prova não estava difícil, a prova não estava fora da curva. Você que estava despreparado. Essa é a verdade. Talvez você tenha apostado errado. Talvez quem tem te preparado apostou errado e apostou com a sua vida. Isso custou muito caro. O que eu quero, gente, é convidá-los a viver uma realidade que custa caro, mas compensa demais. Ao invés de ter uma preparação mediana e correr o risco de chegar em prova, ser surpreendido pela FGV, e ela não vai trazer questões básicas de entrada super fáceis, apesar de ela exigir questões literais. Toda banca examinadora traz questões literais. Só que essa trará em menor quantidade. Ela vai crivar, ela vai prestigiar as questões bem elaboradas. Agora, se vocês gastarem o tempo de vocês, investirem, darem sangue, se esforçarem o máximo, é muito possível que vocês, diante da prova, saiam de lá dizendo: você é um psicopata, Augusto. Você é um maluco. Você fez a gente estudar demais, nos prepararmos. E a prova estava fácil. Eu prefiro ouvir isso. Porque, no fim das contas, não é que a prova estava fácil, é que você estava preparado. Só que, para isso, gente, a gente tem que enfrentar questões dessa natureza, que isso cai. Olha aí, ó. Olha a minha tela. Questão de 2023, gente. Recente. Sobre direitos humanos. Dentro do seu conteúdo. Vamos fazer essa questãozinha? Então, vamos lá. Olha o que nós temos aqui, ó, no enunciado da questão. E vocês vão perceber uma coisa, gente. Eu não vou ficar corrigindo questão simplesmente para declarar para vocês, não. Eu quero aqui destrinchar a questão. Eu quero que vocês tenham a capacidade de ler o enunciado e, ao final do enunciado, você, de fato, entender o que está sendo pedido. E, ó, vai começar agora o momento que eu quero participação de vocês. Porque agora eu preciso entender onde está o raciocínio de vocês, onde vocês estão no entendimento, para ajustar. Porque senão eu fico falando, no fim das contas, eu não ajudo vocês naquilo que vocês precisam, naquilo que vocês mais necessitam. Me conta uma coisa, gente. Já aconteceu com vocês de ler o enunciado e, ao terminar de ler o enunciado, você teve a sensação que você não entendeu a pergunta? Isso já te aconteceu? De ler o enunciado, assim, Augusto, eu já li o enunciado e, sinceramente, no final, eu falei assim, estou em dúvida. E aí, sabe o que acontece? Agora vamos mais. Já te aconteceu também, e eu estou vendo aqui todo mundo, sim, sim, sim. Ou então, eu preciso confessar, eu também. Eu também, e não tem esse negócio de você sim ou não. Não, eu também. Eu tenho hora que eu leio o enunciado e não entendi. Mas sabe o que eu percebo? Eu percebo que eu me relaciono com as questões da mesma forma que eu me relaciono num papo desinteressante. Gente, cuidado. Vamos ser, assim, muito honestos, porque a gente não tem tempo para perder. A gente não tem mais idade para perder tempo. Sabe como que a gente faz muitas vezes com uma questão? A gente faz e se comporta basicamente naquele papo irritante, naquela conversa que a gente não tem a mínima vontade, o mínimo interesse. Sabe quando a pessoa, ela tá falando, e aí você, no meio da fala, quer se antecipar, porque você não quer esperar ela falar, porque você acha que já sabe o que ela vai dizer, e você já responde, e ao final fala assim, não é nada disso, não. É muitas vezes assim que a gente se comporta com o enunciado. A gente começa lendo o enunciado com atenção, chega na metade, a gente se distrai por alguma razão, porque a gente acredita que a gente sabe o que o examinador está pedindo. E a gente distrai. E só cumpre tabela lendo o restante. E aí, sabe o que isso nos leva? A responder uma pergunta que a gente não sabe qual é. Como é que você vai? Como é que você vai para as alternativas em busca de uma resposta que você nem sabe a pergunta? Sabe o que vai acontecer? Você sabe qual é a primeira consequência disso? É uma tendência. E agora vocês vão me responder de novo. Você já leu as alternativas de uma questão e ficou em dúvida entre duas alternativas? Eu já fiz isso muito.
li as alternativas, o cara tem dúvida, nossa, eu tô em dúvida, é muito parecida. Você sabe por que a gente fica em dúvida entre duas alternativas? Porque a gente não entendeu a pergunta. Essa é a verdade. E o examinador sabe disso. O examinador, ele sabe como a gente se comporta. Eu vou falar de uma coisa que há 10 anos atrás, CESP, SEBRASP já fazia. Ela formula as questões de prova a partir de neurolinguística, gente. A partir de como nós nos comportamos. De forma distraída, de forma desatenta. Questão de concurso, ela é feita assim, intencionalmente. A gente vai falar muito isso hoje. Pô, sacanagem, Augusto, do examinador. Pô, malandragem. Parabéns. Concurso é isso aí. Bota uma coisa na sua cabeça. Questão de prova de concurso não é feita para eu acertar. Anota isso. Se você entender que o examinador ele não está te levando para o acerto, mas sim para o erro, você fica mais esperto. Questão de prova é aquele papo malicioso com uma pessoa que você sabe que se você não tomar cuidado, em determinado momento da fala, ele vai te levar à distração e vai te enganar. Isso é uma questão de prova. Por que você está dando todo esse rodeio, Augusto? Para que você entenda que você responde uma questão de prova não é lendo as alternativas. Você responde uma questão de prova ao final do enunciado. Quando você lê o enunciado, entendeu a pergunta, você já sabe a resposta. Isso lhe dá segurança, lhe dá autoridade. Para quê? Para ir para as alternativas em busca da resposta que você já sabe. É por isso que você não vai ficar em dúvida mais entre as alternativas. Mas, ó, isso é fruto de prática e técnica. Vamos começar? Diz lá o enunciado, ó. O presidente da República, representando a República Federativa do Brasil, se ele está falando assim, ó, representando a República Federativa do Brasil, isso quer dizer que a FGV está falando que o presidente aqui ele está exercendo a função de chefe de Estado. Vamos lá, Augusto. Assinou um tratado internacional de proteção dos direitos humanos. Opa, o que ele fez? Ele, enquanto chefe de Estado, ele assinou um tratado internacional de direitos humanos. É muito importante que a gente entenda que esse tratado não é um tratado comercial, não é um tratado tradicional. Ele necessariamente é um tratado de direitos humanos. Fechou? Bora lá. Ao tomar conhecimento desse fato, Maria, estudante de direito, questionou seu professor a respeito da posição do referido tratado em relação à ordem constitucional brasileira. Bom, Maria está questionando ao seu professor qual será, olha só, gente, a posição desse tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro. Gente, um tratado, vamos lá, deixa aqui embaixo, ó. Vou fazer isso intencionalmente. Vem cá, bem rapidinho. Um tratado internacional de direitos humanos, ele pode ter duas posições. Olha isso aqui, ó. Ele pode ter duas posições. Anotem, por favor, isso aqui, ó. Augusto, o enunciado ele foi muito generoso. Por quê? Porque ele não trouxe uma expressão técnica. Mas quando falar assim, duas posições, o que ele quer dizer? Ele está falando sobre o status hierárquico desse tratado internacional no ordenamento jurídico. Um tratado internacional de direitos humanos, ele pode ser duas coisas. O que ele pode ser, Augusto? Bom, ele pode ser, primeiro, uma norma com equivalência de emenda à Constituição, ou ele pode ser uma norma supra-legal. Fechou? Então, vou repetir. As duas possibilidades de um tratado internacional no ordenamento jurídico é ser um tratado com equivalência de emenda à Constituição ou uma norma supralegal. Augusto, o que determina se esse tratado de direitos humanos ele será equivalente à emenda ou uma norma supralegal? É o rito de aprovação desse tratado internacional no Congresso Nacional. Gente, cuidado. O presidente ele assina um tratado. A próxima fase de incorporação desse tratado ao nosso ordenamento jurídico é enviar para o Congresso Nacional Brasileiro, para que o Congresso possa aprovar ou não o tratado. E aí o Congresso é ele que decide como ele vai aprovar. Se o Congresso vira
e aprova esse tratado, olha isso aqui, gente, olha isso aqui, ó. Aprova esse tratado pelo chamado rito especial. Bom, peraí, Augusto, o que é rito especial? Me ajuda? Claro, vamos lá. Isso aqui, ó, é o Congresso Nacional, formado por duas casas legislativas, a Câmara e o Senado. Gente, o tratado aprovado pelo rito especial, ele está previsto aqui, ó, no artigo 5º, no seu parágrafo 3º da Constituição. Sabe o que ele diz? Eu vou ler para você. Diz assim, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovadas em ambas as casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos seus membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso quer dizer, portanto, que se esse tratado de direitos humanos, ele for aprovado aqui, ó, na Câmara, em 2 turnos, em cada um desses turnos, por 3/5 dos seus membros, vai para o Senado. E aqui no Senado, se aprovado em 2 turnos, por 3/5 dos membros em cada um desses turnos, aí sim, o tratado ele será equivalente a uma emenda constitucional. Fechou? Agora, Augusto, e se o Congresso não aprovar pelo rito especial? Ah, aí ele vai aprovar pelo rito ordinário, pelo rito comum. Isso significa o quê? Se aprovado em ambas as casas do Congresso, em turno único, por maioria simples. Aí sim, o tratado vai ser norma supralegal. Então, na verdade, gente, observe que é possível, então, um tratado ele ter 2 posições. Ou ele vai ser uma norma com equivalência de emenda, ou uma norma supralegal. Fechou? Quem determina, portanto, o status é o Congresso ao aprovar. E aí já vou dar uma deixa para vocês. Augusto, a maioria dos tratados no Brasil são normas supralegais. Por quê? Porque nós só temos, atenção, 4 documentos internacionais com equivalência de emenda. Qual, Augusto? Vamos lá. Primeiro, é a Convenção sobre os Direitos, vou abreviar, das Pessoas Deficientes. Segundo documento, o Protocolo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas Deficientes. Terceiro, o chamado Tratado de Marrakech. E, por fim, a Convenção Interamericana contra o Racismo. Então, são apenas esses 4 documentos que são normas com equivalência de emenda constitucional. Todas as outras convenções, todos os tratados de direitos humanos, gente, são normas, portanto, que supralegais. Ficou bem claro isso? Guarda, que isso vai te ajudar demais. Então, olha só. Aí você fala assim, nossa, Augusto, a gente nem leu as alternativas, é verdade. Eu preciso gastar todo esse tempo? Agora você precisa. O que adianta ser afobado para as alternativas se você não sabe isso? Você vai errar a questão. Não adianta, gente. Não queira agora ter velocidade, queira agora ter qualidade. Bom, vamos voltar. Olha o que vai dizer para a gente, ó. Ainda enunciado. Diz assim, finalzinho. O professor respondeu corretamente e, nas circunstâncias indicadas, gente, respondeu corretamente. Parece uma bobagem, né? Mas a FGV adora brincar com esse tipo de coisa. A gente está em busca da alternativa certa ou errada? Da alternativa correta. E aí faz uma coisa. Aproveita a oportunidade. Se você tem 5 alternativas, significa que tem 4 erros. 4 alternativas erradas. Pratica. Exerce. Isso aqui, ó. Chamada memória motora. Memória mecânica. Cada uma das alternativas erradas, exclua. Destaque que está errado. Até para o seu cérebro começar a repetir e, consequentemente, fixar pela repetição. Bora lá. Nas circunstâncias indicadas, letra A, todos os tratados de direitos humanos que venham a ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional terão a natureza jurídica equivalente à lei ordinária? Não. Um tratado de direitos humanos, ele nunca será equivalente à lei o quê? Ordinária. Repete comigo. Ou ele será equivalente à emenda, ou ele será norma o quê? Supralegal. Eu vou fazer mais.
Já que para gastar tempo, vamos fazer completo, porque aí o nível de preparação vai ser excepcional. Isso aqui, ó, é uma tentativa de representar um ordenamento jurídico. Fechou? Uma pirâmide, que existe uma pirâmide de Kelsen. Então, aqui nós temos as hierarquias das normas. Aqui, a gente faz assim, ó. Fechou? Ó, no topo, nós temos quem? No topo, nós temos as chamadas normas constitucionais. Fechou? Quero que vocês visualizem. Já percebeu o quanto a matéria fica mais palatável quando ela é visual? Aqui nós temos a norma supralegal. Aqui nós temos as normas, eu vou abreviar aqui, tá, gente? Infraconstitucional. E aqui, ó, nós temos as normas infralegal. Pogo, só me ajuda aqui, ó. O que são essas normas infraconstitucionais? Aqui, ó, tem a lei ordinária, aqui tem a lei complementar, e é exatamente aqui que a prova adora pedir processo. Uma deixa importante processo. Os tratados internacionais de direitos humanos, os tratados internacionais de direitos humanos, eu vou colocar inclusive com outro tom aqui, ó. Só serão isso aqui, ó. Fechou? Tratado Internacional de Direitos Humanos não é nada para baixo. Então, qualquer questão de prova que vem aqui para você e fala assim, um tratado internacional vai ser norma infraconstitucional, ela vai ser uma lei ordinária, uma lei complementar, tá errado. Vai ser uma norma infralegal, tá errado. Tem um detalhe, hein? Pelo amor de Deus. Não confundam infralegal com supralegal. Supra, acima, infra, abaixo. Conseguiu visualizar, gente? Ficou claro? Fala para mim aí como é que tá a ideia. Falou, nossa, Augusto, numa questão precisa saber tanto assim? Uhum. Mas calma, é porque a gente está gastando bastante tempo realmente. Mas conseguem perceber o erro da alternativa letra A? Consegue olhar para uma questão como essa e falar assim, cara, entendi o erro. Consequentemente, a alternativa letra A está o quê? Errada. Conseguimos eliminar a alternativa, fechou? Então vem cá. Professor, a gente tem uma dúvida aí, você quer olhar depois? Os tratados de direitos humanos, uma vez assinados pelo presidente da República, produzem efeitos imediatos no território brasileiro? Não. Por quê? A gente acabou de perceber, gente, que primeiro o presidente assina, mas é necessário a aprovação do Congresso. Depois existe a ratificação, para depois ter a promulgação. Então são 4 fases. Observe que a alternativa letra B está dizendo que na primeira fase o tratado já produz efeitos. Não. Internamente, o tratado internacional só produz efeitos na 4ª fase, que é a promulgação. Então já está errado. Tendo natureza jurídica equivalente à lei ordinária de novo. De novo? Você poderia até não entender quando a lei ela entra em vigor. Ou melhor, o tratado entra em vigor. Mas você sabe que não é lei ordinária. E observe, a alternativa letra B tem 2 erros. Então, eliminado a alternativa letra B. Vamos lá. Diz assim, ó, letra C. Todos os tratados de direitos humanos, uma vez assinados pelo presidente da República, produzem efeitos imediatos no território brasileiro. De novo, o erro da alternativa letra B está sendo repetido na alternativa letra C, gente. Não produz efeitos imediatos com assinatura, não. Não é com assinatura. É com o que, então, Augusto? É com a promulgação. Tendo a natureza jurídica equivalente à de emenda constitucional, deixa eu perguntar uma coisa para você. Estaria certo isso aqui? O Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele tem natureza jurídica equivalente à de emenda constitucional? Fala para mim, sim ou não, gente? Eu vou esperar essa resposta. Se a única expressão da alternativa é essa, dizendo assim, ó, Tratado de Direitos Humanos tem natureza jurídica equivalente à emenda constitucional, está certo ou errado? Certo ou errado? Coloca C ou E aí, só para eu ter noção. Boa, Sandra. Almira, Elizabeth, boa, gente. Nossa Senhora! Sensacional, tá errado. E por quê? Porque o que vai determinar se o Tratado de Direitos Humanos tem equivalência de emenda não é simplesmente ele ser aprovado, é o rito de aprovação, é a forma de aprovação.
Então, para ele ser equivalente, ele tem que ter aprovação em ambas as casas do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos seus membros. Lembra? Sensacional. Então, tá errado também. Alternativa, letra C. Fechou? Letra D. Os tratados de direitos humanos que venham a ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por maioria absoluta. Tá errado. Eu não sei onde ele vai me levar, não, mas tá errado. Por que tá errado? Porque eu sei que um tratado de direitos humanos para ser equivalente à emenda tem que ser aprovado em ambas as casas do Congresso. Aí ele começa. Tem que ser 2 turnos. Mas o quórum não é de maioria absoluta. É de 3/5. Você já fica tão acostumado com o senador que você conhece. Mas vamos lá. Dos respectivos membros, terá natureza equivalente à emenda constitucional? Não. Aqui tinha que ser o quê? 3/5 dos seus membros. Eliminamos as 4 primeiras alternativas. Só pode ser letra E, né, gente? Bora lá. Os tratados de direitos humanos que venham a ser aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos de votação, por uma maioria qualificada de 3/5. Boa! Maioria qualificada, 3/5. É FGV, né, gente? Dos respectivos membros serão natureza jurídica equivalente à emenda constitucional? Certíssimo. Certíssimo. Ou seja, gabarito da questão, letra E. Agora me contem, pessoas queridas. Tranquila a questão? Vocês acharam uma questão fácil, mediana, difícil? Como é que vocês estão? Só para ter noção aí da avaliação de vocês. Difícil? Boa. Boa, Pólio. Mediano, mas entendi. Difícil. Boa, gente. Mas vamos ser sinceros, eu concordo, ela não é tão fácil. Mas eu te prometo uma coisa. Eu quero vender um sonho para vocês. Já ao final da preparação de vocês serem capazes de olhar para uma questão dessa natureza e dizer assim, não, hoje eu estou preparado. Para mim é uma questão de entrada. Bom, veja, hoje ela é difícil. O que eu quero que vocês entendam é que é necessário uma preparação para que vocês tenham conteúdo e familiaridade, capacidade técnica para lidar com uma questão dessa natureza. E depois de um tempo, vocês vão perceber que vocês se familiarizam naturalmente com uma questão dessa. Hoje, Augusto, para um candidato preparado, é uma questão difícil? Não. Mas veja, eu não estou desmerecendo a dificuldade. Não estou. O que eu estou dizendo é, boa, esse é o nosso ponto de partida. Onde a gente vai chegar? A um nível de preparação que permita você olhar daqui a um tempo para uma questão como essa e dizer, eu li o enunciado, me antecipei, sabia a pergunta, já sabia a resposta, só fui destrinchando as alternativas. Agora, pessoas queridas, olha a boa notícia. Próxima questão eu coloquei intencionalmente, que trata o mesmo assunto, só que de uma outra maneira. Ô, Lilian, que alegria. E, ó, gente, a questão tem que ser, a questão é para vocês. Ó, a galera antecipando, ó, gabarito. Adorei. Oi, gente, vocês são uma alegria para mim. Vamos lá. Aqui, número 2 diz assim, ó. No ano de 2015, o Tratado de Marrakech... Pô, Augusto, você já falou desse tratado? Volta lá para a tela, só para a gente ver. Ah, você falou dele aqui, cara. É verdade, ó. O que eu preciso entender sobre esse tal de Tratado de Marrakech? E tem um detalhe, gente. Escrever Marrakech com X, CH é a mesma coisa, tá bom? Fica tranquilo. Tem essas 2 grafias. O Tratado de Marrakech é um dos tratados que foi aprovado pelo rito quê? Especial. Portanto, ele tem equivalência de quê? De emenda à Constituição. Vamos ver. Já sabemos a resposta. Cujo escopo é facilitar o acesso a obras publicadas das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Foi aprovado em cada casa do Congresso Nacional. Foi aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros. Ó, isso aqui, eu vou escrever bem assim, ó, isso aqui, para mim, significa que a FGV, ela foi generosa, ela foi muito generosa, porque para mim ela não precisava colocar isso aqui. Ela tinha que exigir que você soubesse que o Tratado de Marrakech foi aprovado pelo rito especial. O que eu vou lembrar aqui? Você vai lembrar do artigo 5º, no seu parágrafo 3º. Pô, já sei, então repete.
Repete 10, repete 20 vezes. De modo que isso aqui vira habitual para você. E vai dizer, dessa forma, no âmbito da hierarquia das normas do ordenamento jurídico interno, o supracitado tratado possui status. Lembra que na questão anterior ela falou de posição no ordenamento jurídico? Aqui ele utilizou já a expressão status. Status de quê? Norma supralegal. Tratar de direitos humanos até pode ser supralegal, mas não é nesse caso, porque foi aprovado pelo rito especial. Então, errado, já eliminei. Lei complementar, nunca um tratado de direitos humanos vai ser lei complementar. Norma constitucional? Certíssimo. Decreto legislativo? Tá zoando, né? Lei ordinária? Muito menos. Viu como já ficou fácil? Mas ficou fácil por quê? Porque você vem da base anterior. Tá vendo? É isso que eu quero que você entenda. Você, nas primeiras questões, vai gastar tempo. Então, próxima questão, não se assusta. Você vai gastar tempo. A gente vai demorar mais tempo para fazer a questão. Mas quando você pega as outras questões, que são espelho dessas, fica mais fácil. Mas, ó, não perca nenhum instante da explicação. Anote o máximo que você puder. Gaste o tempo. Estude mais enquanto você está estudando. Porque isso vai resultar exatamente nesse nível de preparação. A ponto de você olhar para a questão e falar assim, já sei. Eu nem vou perguntar para vocês o nível dessa questão número 2, mas vamos lá. Essa questãozinha aqui, ó. Eu vou abrir um pouco a tela para vocês. Olha o enunciado dela, ó. Ó, tá vendo? As alternativas, elas são curtas, mas o enunciado ele é um pouco mais extenso. Isso é para me amedrontar? Não. A minha sugestão. Eu, quando vou fazer questões extensas, conhecendo a FGV, eu sei que ela traz vários elementos. Então, faz uma coisa, desenha. Muitas vezes, a gente perde questão de prova porque a gente se confunde. Quantas são as vezes depois de prova, eu ouço vocês dizendo assim, não, eu sabia a matéria, era questão fácil, mas eu me confundi. Me confundi por quê? Porque leu com pressa? Sem atenção? Gasta tempo, esquadrinha. Ah, eu não gosto de desenhar. Você não gosta de desenhar porque acha isso infantil. Então, cria um mapa mental. Para quê? Para que quando você for responder as alternativas, você ter visualmente claro os elementos do enunciado, para você não ficar gastando tempo. Ah, deixa eu voltar aqui, deixa eu ler de novo. Gente, se você for ficar voltando, lendo novamente, todas as vezes, você vai perder muito tempo. Mas vamos lá. Diz assim, ó, o enunciado. Em uma gincana jurídica, foi exigido dos grupos em disputa que apresentassem os elementos essenciais dos direitos humanos. Aqui, ó. Elementos essenciais dos direitos humanos. Quando falo de elementos essenciais dos direitos humanos, significa noções básicas dos direitos humanos. O que eu já posso esperar? Antes de ler, já posso esperar que ele pode aqui falar sobre, primeiro, ele pode falar sobre conceito, ele pode falar sobre gerações dos direitos humanos. Aqui ele pode falar, inclusive, das características dos direitos humanos. E muito mais coisas. Vamos ver. Diz assim, ó. O grupo alfa, eu já começo destacando assim, ó. Eu já destaco mesmo, porque já bati o olho aqui e vi que tem 3 grupos. Então, vamos lá. O grupo alfa sustentou que são considerados direitos humanos apenas aqueles direitos reconhecidos como tais pela ordem jurídica de cada Estado soberano. De modo que a força possa estar a serviço do direito. E aí, está certo ou está errado? Ô, gente, verdade. Olha só, está exigindo aqui o conceito de direitos humanos. E aí eu vou passar lá embaixo. Deixa eu partilhar com vocês uma coisa. Vocês já ouviram falar da diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Já ouviram essa expressão, essa distinção? Você sabe qual a diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais? Os direitos humanos são aqueles direitos, gente, que eles são previstos em tratados internacionais. São previstos em convenções internacionais. São previstos em pactos internacionais, em acordos internacionais, em protocolos internacionais, em convênios internacionais.
Já os direitos fundamentais, eles são previstos nos direitos internos, nas leis internas, nas normas internas de cada Estado. Portanto, são previstos, por exemplo, nas constituições. São previstos nas leis internas de um Estado. Consegue perceber que a diferença, portanto, aqui, entre os direitos humanos e direitos fundamentais, é o âmbito. Os direitos humanos, eles são no âmbito internacional. Já os direitos fundamentais são previstos no âmbito quê? Interno. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Ainda que eles sejam diferentes no âmbito, existe uma semelhança muito importante. Tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais têm uma mesma finalidade. A mesma finalidade. Qual? A finalidade, seja os direitos humanos ou os direitos fundamentais, é exatamente promover, assegurar a dignidade. Pessoas queridas, fala para mim, tá dando para entender aí? Vocês estão acompanhando? Tá de boa? Tá compreensível? Tá? Então vamos embora. Ninguém vai ficar para trás, não. E ninguém, ó, não tem essa de vergonha. Eu tô com vergonha de perguntar. Não tem vergonha, não, gente. Vergonha é ter oportunidade de ganhar, ficar com medinho e perder essa oportunidade. Bora lá. Que bom, Estela. Fico super feliz. Vamos voltar aqui e ler de novo? Diz assim, ó, o grupo-alvo sustentou que são considerados direitos humanos apenas aqueles direitos reconhecidos como tais pela ordem jurídica de cada Estado. Gente, quando fala ordem jurídica de Estado, está falando direito internacional ou direito interno? Direito interno. Está errado. Está errado. Direitos humanos não são aqueles previstos internamente, são aqueles previstos internacionalmente. Então, ó, já pode riscar. O que eu já sei sobre o grupo-alvo? Ele mandou muito mal. Na gincana, ele perdeu a prova. É isso que eu sei. Bora lá. O grupo beta, vamos destacar. O grupo beta aqui, ó. O grupo beta sustentou que os direitos humanos, por imperativo de eficiência, devem ser compreendidos a partir de um referencial de divisibilidade. Não, não. Por que não? Porque uma das características básicas dos direitos humanos, falei para você, gente, que quando ele falou de elementos aqui no enunciado, ó, ele poderia trabalhar características. Uma das características dos direitos humanos é que os direitos humanos, eles são indivisíveis. Direitos humanos não têm a divisibilidade, eles são indivisíveis. Mas vamos lá. Organizando-se de modo hierarquizado nas suas distintas partes, principiando pela liberdade e estendendo-se às demais. Ele falou assim, tudo bem, Augusto, só que eu não entendi nada que escreveu aí. Ele falou assim, ó, organizando-se de modo hierarquizado. Tá, vamos lá. Os direitos humanos, eles são hierarquizados? O que é mais importante? Fala para mim, gente, bem rapidinho. O que é mais importante para vocês? Vida ou segurança? O que vocês acham? Fala para mim. Qual tem mais importância? Qual tem mais poder sobre o outro? Se a vida e a segurança estão em vias de colisão, se ambas entram em vias de colisão, vão de encontro, qual prevalece? A vida ou a segurança? O que vocês acham? Fala para mim. Vida, vida, vida. Isso quer dizer, gente, que eu posso falar, portanto, que a vida ela é absoluta? Quer ver uma coisa? Em tempos de paz, os homens, eles são obrigados a prestar o serviço militar obrigatório. A grande maioria, na verdade, é dispensado. Eu, por exemplo, fui dispensado. Então, o que eu tenho? Eu tenho um certificado de dispensa. Amanhã, declarado guerra, eu vou ser convocado a prestar o serviço militar obrigatório. Eu vou ser convidado ou convocado? Eu posso ou devo ir? Eu devo ir. Mas, gente, na boa, uma das perguntas que eu mais recebo é assim, Augusto, por que você não faz concurso para carreira policial? Porque eu não gosto. Não gosto de arma de fogo. Gente, vou utilizar uma expressão lá do Mato Grosso. Eu sou um autêntico bunda de rolinha. Não gosto. E agora você imagina o Augusto com 43 anos de idade, fardado, indo pro front. Gente, eu vou ser bucha de canhão. Gordinho da cabeça grande. Cara, eu vou ser o primeiro a morrer. Eu tô com medo, velho. E aí, quando o comandante disser assim, marcha, eu sei que eu tô marchando pra morte. Eu quero minha casa. É óbvio que eu vou regar. É óbvio que eu vou fugir. Só que isso é
crime militar gravíssimo, estado de guerra declarado, chama-se deserção. Se eu desertar, eu puxo fila e muita gente vai comigo. Sabe o que acontece se não tiver contingente de homens para, diante desse estado de guerra declarado, fazer a segurança do Estado brasileiro? Compromete a segurança do Estado, a soberania. E aí a Constituição diz assim, gente, lá no artigo 5º, parágrafo, artigo 5º, inciso 47, linha A, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Isso quer dizer que, nesse caso, eu posso ser morto. Você consegue perceber que, nesse caso, a vida entrou em colisão com a segurança? E, nesse caso, não prevaleceu a vida, não. Prevaleceu a segurança. É por isso que não pode dizer que existe hierarquia entre os direitos, gente. É por isso que isso é mais uma característica dos direitos humanos. Que característica? Os direitos humanos, eles têm como característica a relatividade. Os direitos humanos, eles são limitados. O que eu acabei de perceber? Que o grupo beta mandou mal, hein? Tá errado. Ou seja, gincana, o povo tá mal preparado, hein? Mas vamos lá. E esse outro grupo aqui, Augusto? O grupo teta. Tá assim, ó. Por sua vez, manifestou-se no sentido de que os direitos humanos são sempre contextualizados no âmbito de determinado Estado soberano. Você tá de zoação. Não. Lê de novo. Lê de novo. Vamos lá. O grupo teta disse que direitos humanos são sempre contextualizados no âmbito de determinado Estado soberano, surgindo e se desenvolvendo sob a influência exclusiva da base do valor ali existente. Isso quer dizer que direitos humanos está dentro de um Estado? Dentro de um território? Limitado ao território, ao povo? Geograficamente daquele Estado? Não, gente. Não. Direitos humanos tem um âmbito que internacional, global, universal, mundial. É isso que caracteriza, de fato, os direitos humanos. Quer dizer que todo mundo mandou muito mal. Mas vocês conseguem perceber? Ah, Augusto, só um detalhe. Contextualizado no âmbito de um determinado Estado? Não. Por quê? Porque, na verdade, direitos humanos eles são universais. Fechou? Então, gente, se todo mundo mandou muito mal, à luz do conceito e da fundamentação dos direitos humanos, está correto afirmar, letra A, todos os grupos estão corretos? Ninguém mandou bem, né? Letra B? Pois é letra B. Apenas o grupo alfa está certo? De jeito nenhum, ninguém está certo. Apenas o grupo alfa e beta está certo? Ninguém está certo. Beta e teta também não estão certos. Então, de fato, gabarito da questão, letra B de bola. E aí, me contem o que vocês acharam dessa questão. Tranquila? De boa, suave na nave? Falem para mim antes de eu ir para a próxima questão. Boa, Marcelo, ó, que legal. É uma questãozinha assim que, eu também acho ela boa. Assim, olhar para ela e falar assim, facinho, facinho. Pois, Tela, maldosa, atenciosa, ela exige atenção. Ela não é uma questão assim, basicona. Não. Ela exige atenção e interpretação. Mas vamos lá. Pessoas, eu vou fazer mais uma questãozinha com vocês. E olha o que nos traz aqui, ó. Diz assim, a respeito do direito internacional dos direitos humanos, assinala a alternativa correta. Alternativa correta. Os tratados e convenções internacionais são equivalentes às emendas constitucionais. Quando tratarem especificamente de direitos humanos fundamentais, eu quero que vocês me falem aí no chat agora, fala. Se a alternativa está certa ou errada. Eu não vou nem perguntar por que não. Eu quero saber se está certo ou errado. O que vocês acham? Errado? 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 Nossa, gente, vocês estão bom de serviço, hein? Que alegria, velho. Adoro esse tipo de coisa. Tá errado. E por quê, gente? Cuidado. Não é qualquer tratado internacional. Concorda? É tratado internacional de direitos humanos. Mas detalhe, esse tratado ele tem que ser o quê? Aprovado pelo rito do artigo 5º, no seu parágrafo 3º. Em ambas as casas do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos seus membros. Então, letra A errada. Terceira que a gente fala sobre tratado internacional de direitos humanos, né, gente? Letra B. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são automaticamente incorporados. Automaticamente incorporados?
Bora lá. Ao ordenamento brasileiro, como normas equivalentes a emendas constitucionais. Então, assinou, uma vez tratando-se de tratados internacionais de direitos humanos, pelo simples fato de ser tratado de direitos humanos, ele é automaticamente emenda constitucional? Já falamos que não, gente. Não. Na verdade, ele precisa ser aprovado pelo rito especial. Já está errado. E vai dizer assim, insere-se no bloco de constitucionalidade como cláusula pedra. Eles até integram um bloco de constitucionalidade quando eles são aprovados pelo rito especial. Mas a alternativa letra B está errada. A letra C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos não se sujeitam ao controle de constitucionalidade. Claro que se sujeitam. Claro que sujeitam, sim. Diante da sua relevância normativa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, aqui eu confesso que, assim, a FGV já exige um pouco mais de jurisprudência, tá? Mas, de fato, tratado internacional, a emenda constitucional, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade, ela pode ser declarada inconstitucional. Então, errado a letra C. Letra D. No Supremo Tribunal Federal prevalece o entendimento no sentido de reconhecer o status constitucional dos tratados que versam sobre direitos humanos fundamentais, quando ratificados após a Constituição de 88? E aí, o que vocês acham? Certo ou errado essa questão? Eu falo assim, nem entendi. Estou lendo de novo. Então, vamos lá. No STF prevalece o entendimento no sentido de reconhecer o status constitucional dos tratados que versam sobre direitos humanos fundamentais quando ratificados após a Constituição de 88. Vocês entenderam a dicção? Ele está dizendo assim, gente, presta atenção. Está falando que aqui está a Constituição de 88, fechou? Ó, Constituição Federal de 88. Ele está dizendo que todos os tratados internacionais que foram ratificados depois, todos os tratados internacionais de direitos humanos que foram ratificados depois da Constituição de 88 são emendas constitucionais, são equivalentes a emendas. Está certo? Está errado. Está errado. Porque para ser emenda, tem que ser aprovado pelo rito quê? Especial. Entendeu por que está errada a letra D, gente? Agora vamos lá. Letra E. Com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, o Procurador-Geral da República, isso aqui vamos destacar, o Procurador-Geral da República, na hipótese de grave violação de tais direitos, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente, vou até destacar aqui, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Augusto, do que está tratando aqui? Tratando de um tema muito importante para vocês. Isso aqui está dentro daquele tópicozinho do seu conteúdo chamado Direitos Humanos na Constituição Federal. Está tratando daquilo que está disposto no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, que fala do famoso IDC. O que é o IDC? É o incidente de deslocamento de competência. Qual que é o objetivo? O objetivo, gente, é pegar processos que estão tramitando nos estados e transferi-los para a competência da União. Mas quem tem essa competência para solicitar, Augusto? Quem pode pedir isso é o Procurador-Geral da República, e ele pede isso onde? No STJ. O que a Provadoura vai fazer? A Provadoura vem aqui e fala assim, quem pode pedir é o Advogado-Geral da União. Está errado. Ele pode pedir no STF. Também está errado. E aí, o PGR diz assim, existe grave violação de direitos humanos e é necessário deslocar a competência dos estados para a União, seja em qualquer fase do inquérito policial ou em qualquer fase do que, Augusto? Da ação judicial. Então, corretíssimo. Alternativa, letra E. Pessoas, essa já, apesar de falar de tratados internacionais, nas 4 primeiras alternativas, trouxe na alternativa letra E um tema diferente, né, gente? Um tema que a gente estava familiarizado. Pela primeira vez numa questão, a gente trabalhou esse tema. Difícil essa? Mas é difícil porque é a primeira vez, talvez, que vocês estão tendo acesso a esse conteúdo. Com o tempo, vocês vão se familiarizando com esses temas.
Mas, pessoas, eu infelizmente cheguei ao fim que eu tenho inclusive um outro compromisso agora na sequência. Foi uma alegria de verdade estar com vocês, apesar de ser capaz de corrigir essas primeiras questões. Vocês receberam uma bateria com mais questões. Eu quero dizer que vocês podem fazer essas questões. Teve dúvidas? Só me procurar no Instagram, @prof.augustovieira. Augusto, fiz a questão, tive dúvida. Printa a questão, manda para mim por direct, fala assim, me ajuda, eu não entendi a alternativa, não entendi a questão em si. Vai ser uma alegria poder te ajudar. E, gente, eu quero encerrar chamando atenção e fazendo um convite. Atenção para... Vocês começaram uma questão falando sobre tratados internacionais, tiveram base e foram seguindo nas próximas questões com muita tranquilidade. Tiveram aqui dificuldade na chamada federalização dos direitos humanos, que é um tópico que a gente trabalha, inclusive, no curso, uma prova AS. Então, se você quiser, investe em uma preparação específica, uma preparação que vai dar a você aquilo que você precisa para ter uma performance digna na prova. Até porque a FGV não é uma banca qualquer. E você está tendo muita oportunidade de se preparar com antecedência. Isso vale muito a pena. Tem uma coisa que eu tenho certeza, é que você não vai, depois de preparada, chegar em prova e dizer, me arrependi de ter estudado. Na verdade, inclusive, Amanda, você colocou aí, no fim das contas, eu acho que esse é algum script, né? Que eu tenho 19 anos. Na verdade, eu tenho 43 anos de idade, e eu comecei a lecionar aos 20 anos de idade, sempre para preparatórios, sempre. Desde a época de preparação... Então, isso aí tá antigo, né? Era vestibular. E eu nunca vi ninguém, ao longo de 23 anos de preparatórios, alguém voltar para mim e falar assim, me arrependi de ter preparado. Mas eu ouço assim, se eu tivesse me preparado um pouco melhor, eu teria acertado uma questão. E foi por uma questão que eu fiquei pro lado de fora. Então, gente, investir em preparação é um investimento, assim, que sempre vai te dar retorno. Fechou? Pessoas, é uma alegria. E, mais uma vez, obrigado pelo tempo agradabilíssimo com cada um de vocês. Muito obrigada, Augusto. Pessoal, obrigada demais. Seu áudio está cortado. Meu áudio? Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Meu áudio está aberto. Sim. Acho que o seu que tá, Augusto. Está me ouvindo agora, Augusto? Pessoal, muito obrigada, Augusto, pela presença. Obrigada demais vocês que estiveram aqui conosco até agora. Olha, a gente precisa lembrar para vocês que na quinta-feira a professora Tanani volta. Na verdade, ela vem, nós voltamos com o conteúdo da lei, né, federal de atuação dos assistentes sociais e psicólogos na educação e a resolução do Estado de Minas sobre também a atuação dos assistentes sociais e psicólogos aí no Estado de Minas, tá? Então, a gente vem com a lei federal e a resolução estadual. Pessoal, a gente segue na nossa imersão. Muito obrigada. Agradeço aos nossos alunos que estão conosco, que estão no curso, mas que estão aqui na imersão, aproveitando todas as aulas, aos nossos queridos convidados também. Muito obrigado por esse tempo aqui conosco. Amanhã a gente vai encaminhar o material. Augusto, o pessoal está pedindo essas suas anotações. Você consegue salvar e nos enviar? Claro. Tá bom. Então tá, amanhã a gente envia as questões e esses materiais, o material do Augusto com as anotações dele aqui também, para vocês lá no grupo, tá bom? Muito obrigada. Amanhã a gente manda outras coisinhas para vocês no grupo também. A gente se encontra ao vivo aqui na quinta-feira, dia 29, com a aula da professora Tanani. Gente, uma ótima noite para vocês. Foi muito bom estar com vocês. Augusto, bom compromisso. A gente se encontra no WhatsApp para combinar as nossas aulas, as nossas gravações e muito obrigada mesmo, viu? Até a próxima. Um abraço, pessoas queridas. Um beijo e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.